leitura. Convido o primeiro secretário, o vereador Almir Fernando, para tomar assento e peço que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata da sexta reunião extraordinária do primeiro período da quarta sessão legislativa do 18ª legislatura, realizada no dia 17 de junho de 2024, presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Samuel Salazar, Romerinho Jatobá e Natália de Menudo, aos 17 dias do mês de junho do ano 2024, e às 12 horas e 5 minutos, de forma híbrida, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Samuel Salazar, para a primeira e segunda secretarias, respectivamente, os vereadores Heriberto Rafael e Felipe Francimar. Havendo nome legal, o senhor presidente declarou aberto o trabalho, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior que foi feita. Assumiu a presidência do trabalho, o vereador Romero Jatobá, submetido à apreciação do plenário, foi aprovada sem restrição. Dando continuidade, determinou ao primeiro secretário que procedesse à chamada regimental, a oportunidade que foram registradas as presenças dos vereadores Aderaldo Pinto, Alcides Cardoso, Aline Mariana, Almir Fernando, Ana Lúcia, Carlos Muniz, Cida Pedrosa, Dodel Varela, Ebinho Florencio, Eduardo Marques, Elaine Cristina, Heriberto Rafael, Felipe Alecrim, Felipe Francismar, Gilberto Alves, Hélio Guabiraba, Ivan Moraes, Jairo Brito, Joselito Ferreira, Júnior Bocão, Liana Cirne, Luiz Eustáquio, Marco Aurélio, Michele Colles, Natália de Menudo, Osmar Ricardo, Rinaldo Júnior, Rodrigo Coutinho, Romerinho Jatobá, Ronaldo Lopes, Samuel Salazar, Tadeu Calheiros, Vitor André Gomes e Zé Neto. Em seguida, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta da ordem do dia, da qual constarem as seguintes matérias, segunda discussão, 3/5 do parecer 17/2024 da Comissão de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de decreto de lei de número 13, foi aprovado. No prolongamento da ordem do dia, constarem as seguintes matérias, discussão única do parecer 88/2024 da Comissão de Redação, foi aprovado. No horário destinado ao grande expediente, o primeiro orador ocupar a tribuna, vereador Ronaldo Lopes, repercutiu as fortes chuvas do fim de semana e questionou para onde estão sendo usados os recursos liberados para a Prefeitura do Recife. Falou da possibilidade da cidade, nesse período chuvoso, foi aparteado pelos vereadores Felipe Alecrim e Davi Muniz. Próximo orador a ocupar a tribuna, a vereadora Aline Mariano, trouxe dados de obras da Prefeitura do Recife, falou sobre a integridade do prefeito e fez críticas ao governador Raquel Lira. Foi aparteada pelo vereador Felipe Alecrim, que criticou o discurso da oradora, que nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a reunião e convocou os parlamentares para se reunirem logo mais às 18 horas em reunião solene de entrega de título de cidadão do Recife ao senhor Luiz Gonzaga Patriota, de autoria do vereador Romero Jatobá. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada por quem direito. Reunião solene de entrega do título de cidadão do Recife ao senhor Luiz Gonzaga Patriota, conforme requerimento de número 5.199/2024, de autoria do vereador Romero Jatobá, realizada no dia 17 de junho de 2024, presidência do excelentíssimo senhor vereador Heriberto Rafael. Aos 17 dias do mês de junho do ano 2024, às 18 horas e 45 minutos, no plenário da sala João Negro Monte Filho, sala das sessões, no andar 10 da Casa Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, em caráter solene, sob a presidência do vereador Heriberto Rafael. Ensinando os trabalhos, o senhor presidente compôs a mesa com os seguintes convidados: excelentíssimo senhor vereador Romero Jatobá, autor do requerimento deste ato, como presidente desta Casa Legislativa, representando a Comissão Executiva, autora do decreto legislativo de número 1160/2024, que concedeu o título de cidadão do Recife ao senhor Luiz Gonzaga Patriota, ex-deputado estadual, ex-deputado federal e homenageado. Excelentíssimo senhor Pedro Campos, deputado federal pelo estado de Pernambuco. Excelentíssimo senhor Sileno Guedes, deputado estadual. Senhora Rossana Patriota, esposa do homenageado. Na sequência, o senhor presidente convidou todos os presentes para que, de pé, ouvisse e acompanhasse o hino nacional brasileiro, interpretado pela cantora Cristina Amaral. Dando continuidade à reunião, o senhor presidente registrou a presença em plenário dos vereadores Chiquico, Gilberto Alves, Rodrigo Coutinho, Zé Neto e a Natália de Menudo, bem como demais autoridades, e convidou o vereador Romero Jatobá para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. Em seguida, o senhor presidente convidou o senhor Danilo Cabral para tomar assento à mesa e convidou
a todos para assistir à exibição de um vídeo sobre a vida do homenageado. Dando prosseguimento, o senhor presidente convidou o vereador Romerino Jatobá para fazer a entrega do título de cidadão do Recife com respectiva medalha ao senhor Luiz Gonzaga Patriota. Na sequência, o senhor presidente leu justificativa de ausência do excelentíssimo senhor João Campos, prefeito do Recife, e excelentíssimo senhor Valdeci Pascoal, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Convidou a todos para assistir à apresentação da cantora Cristina Amaral. Dando continuidade, o senhor presidente convidou o senhor Luiz Gonzaga Patriota para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. Em seguida, o senhor presidente fez registro de presença de personalidades ilustres, em plenário fez suas considerações finais e convidou todos os presentes para que de pé ouvisse e acompanhasse o hino da cidade do Recife. Nada mais a menos a tratar, o senhor presidente convidou a todos para um coquetel no Salão Nobre desta casa e encerrou a reunião, convocando seus vereadores e vereadoras para se reunir terça-feira, 18 de junho de 2024, às 10 horas, em uma reunião ordinária, conforme a resolução 2755/2021, de autoria da Comissão Executiva. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida aprovada vai ser assinada por quem direito. Senhor presidente, lidas as duas atas. Coloco as atas em discussão, em votação. Aprovadas. Solicito ao primeiro secretário a leitura do expediente do dia. Leitura do expediente, projeto de decreto legislativo 36 de 2024, de autoria do vereador Carlos Muniz, projeto de decreto legislativo 37 de 2024, também de autoria do vereador Carlos Muniz, projeto de lei número 149 de 2024, de autoria da vereadora Liana Cirne, projeto de lei número 150 de 2024, de autoria da vereadora Cida Pedrosa. Presidente, pela ordem, gostaria de pedir dispensa de prazo dos projetos de lei 36 e 37. Decreto legislativo do vereador Carlos Muniz. Perfeitamente, excelência. No momento adequado, pediremos a dispensa de prazo. Passamos ao pequeno expediente, os vereadores e vereadoras inscritos e inscritas. A primeira delas sendo a vereadora Liana Cirne. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Foi igual a minha, eu devo estar com 9 e 9. Eu não estou com 9 nem 9. Obrigada, senhor presidente. Bom dia, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha na tribuna e nas redes sociais, nas galerias. Eu viria hoje para a tribuna para comentar um projeto de lei de nossa autoria que revisa a legislação ambiental sobre as infrações ambientais. Mas, infelizmente, eu fui forçada a mudar de assunto e eu vou usar essa tribuna para dizer que ontem, enquanto eu discursava aqui mesmo, uma vereadora me filmou trechos da minha fala, enquanto ela pronunciou as seguintes palavras: estou aqui observando na tribuna uma vereadora do PT lendo a Bíblia, querendo justificar o aborto, falando que tem muita fé, e isso ela falou de maneira irônica, que o Estado é laico, querendo dizer que matar uma criança no ventre da mãe tem a ver simplesmente com religião, e isso não é verdade. Eu refleti muito de ontem para hoje. Eu sou autora do Estatuto da Liberdade Religiosa do Recife. Eu defendo a liberdade religiosa com unhas e dentes. E eu não vou admitir que desfaçam da minha fé. Então, em meu nome, em nome de todos os padres que em 2022 chegaram até a apanhar na igreja por fascistas e bolsonaristas que não aceitam a diversidade religiosa, o diálogo interreligioso, em nome de todas as cristãs e cristãos que têm consciência social, eu decidi que eu vou defender a minha fé e eu vou processar a vereadora pela difamação e pela injúria. Eu ontem publiquei um texto,
Eu ontem publiquei um texto em que teve muitas visualizações, e há um vídeo meu no Brasil 247 dizendo a mesma coisa, que só o corte da minha fala ultrapassou 50 mil visualizações, em que eu digo com todas as letras: antecipo para todos os fins aquilo que dita minha consciência moral e religiosa. Na opinião desta autora, católica praticante, o aborto é uma gravíssima violação moral. Essas são as minhas palavras. O aborto é uma gravíssima violação moral e um pecado, pois, como evangeliza o livro de Jeremias, antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te conheci. Antes mesmo que saísses do seio, eu te consagrei. A vida, eu prossigo, é divina e manifestação da vontade e do poder de Deus desde a concepção. Essa é a minha posição religiosa e moral. Então, eu não aceitarei que a minha fé seja objeto de zombaria, e eu não aceitarei que as minhas palavras sejam desvirtuadas para os baixos fins da politicagem. Eu vou defender a minha fé. E, para defender a minha fé, eu não preciso me diminuir como jurista. Eu sou jurista. Eu sou professora de direito há 30 anos. Eu sou doutora em direito público. Eu sou mestra em instituições jurídico-políticas. Eu sou professora associada da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou jurista. Eu não preciso me reduzir como jurista para saber que criminalizar o aborto é um absurdo. E eu não admito ser descredenciada como católica e ter as minhas palavras, a minha fé, a minha convicção moral e a minha convicção religiosa objeto de dúvida e de desvirtuamento. Então, em nome de todas as católicas, todas as evangélicas, todos os cristãos e cristãs que compartilham de uma consciência social, que também acham que uma mulher que realiza aborto não deve ser presa, que acham que ela deve ir aos pés de Deus e pedir perdão, mas Obrigado, não ser vereadora. presa, concluindo, presidente, que acham que uma mulher que praticou aborto deve ir aos pés de Deus, se arrepender e pedir perdão, mas não deve ser presa. Em nome de todas as pessoas que concordam comigo, eu vou processar essa vereadora em nome da tolerância religiosa, Agradecido, vereadora. porque não se faz política com intolerância. E nós vamos garantir que isso seja respeitado na cidade do Recife. Obrigada. Obrigado, Liana Cirne. Vossa Excelência tem minha solidariedade. Presidente. Eu não sei de quem Vossa Excelência se refere, mas desconfio que seja a mesma pessoa a quem já representei na Comissão de Ética nesta casa, pedindo sua cassação por transfobia. Sugiro que Vossa Excelência, inclusive, faça o mesmo. Presidente, uma questão de ordem. Eu gostaria de pedir regime de urgência e também dispensa de prazo para o projeto 150/24, que dispõe sobre os cargos de auxiliar de enfermagem do quadro de cargos efetivos da Secretaria de Saúde do Recife. Quando o Perfeito, senhor Vossa puder Excelência. pôr em votação, eu agradeceria. Perfeito, Vossa Excelência. No tempo adequado, vamos pedir essa dispensa de prazo. Passo a palavra para o vereador Almir Fernando, que já se encontra na tribuna e que tem o tempo regimental. Obrigado, presidente. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, bom dia. Senhor presidente, o que me traz à tribuna no dia de hoje é para refletir com relação ao mandato do prefeito e do vereador, vereadora Cida Pedrosa. O quanto não é fácil, né? Por mais que você faça pela cidade, prefeito no executivo e vereador solicitando e requerendo, porque o vereador não tem o poder de executar, o vereador tem o poder de pedir, foi para isso que ele foi eleito, pelas pessoas que confiam no seu trabalho, e a gente tem feito isso aqui diariamente. A gente solicita requerimento para todas as necessidades das comunidades que a gente atua, e onde a gente não atua, que porventura algumas pessoas nos procurem para poder a gente encaminhar essas necessidades. Então, a gente tem feito isso. Eu quero dizer, chegar a dizer o quê? Não é fácil
por mais que se faça investimento, numa chuva que aconteceu ontem na nossa cidade, o que caiu de água, por mais que se faça a limpeza, como no próprio canal do Rio Morno, que já existe uma programação, por mais que a gente também peça, onde tem vários locais ali que há necessidade de fazer limpeza específica, até por conta dos próprios moradores que muitas vezes, por necessidade, invadiram aquele local e muitas vezes as máquinas não têm como entrar. Então, quando cai uma chuva dessa maneira, dessa magnitude que aconteceu ontem, dificilmente se vai se evitar qualquer tipo de alagamento, como acontece lá em Nova Descoberta. Mas o próprio prefeito, o vereador Cida Pedrosa, Ivan Moraes, esteve entregando e assinando ordem de serviço lá no Nova Descoberta, prometeu à comunidade que irá resolver definitivamente aquela questão dos alagamentos quando chove lá em Nova Descoberta. Não consegue nem passar transeunte, imagina os automóveis. Então, é difícil, mas estamos atentos, cobrando para que isso possa realmente acontecer. E nós estivemos sábado à tarde, na Rua Carandaí. O prefeito já tinha vindo do Ibura, onde entregou algumas obras de encostas de ponto de risco. Lá na Rua Carandaí, no Corro do Tiro, hoje José Amarim do Reis, também foi entregue várias encostas lá, no investimento de mais de 1.500.000 naquela comunidade. Há necessidade de fazer muito mais. E no próprio sábado à tarde, com toda aquela chuva, até com o estouro de cano da Compesa, na Rua Elétrica Cambuim, caiu a encosta lá, que ficou a comunidade sem ter até acesso ao Alto Zé Bonifácio pelo terminal. Então a gente esteve lá, encaminhamos mais uma vez, fizemos o vídeo, a Prefeitura, através da Defesa Civil, esteve no local, fez um isolamento da área. Hoje pela manhã, a Compesa já esteve lá também, já está lá nesse momento, eu acho que ainda está lá nesse momento, com a Compesa e a Defesa Civil para poder ver a melhor solução. Mas a Prefeitura, eu já fiz requerimento e a Prefeitura já está lá com projetos, já fez o estudo do solo, já fez a topografia da área e com certeza aquela área ali da Elétrica Cambuim, uma atitude emergencial, eu espero que a Prefeitura possa fazer isso através da Enlurb e da URB, possa resolver e fazer aquela encosta o mais rápido possível, porque é uma necessidade. Então você vê, se entrega uma encosta e se viu lá o prefeito mostrando a necessidade do próprio José Amarim do Reis, Corro do Tiro, se fazer várias obras. Se viu do lado direito e quando se viu para o lado esquerdo, a necessidade de se construir muito mais pela necessidade da comunidade. E a gente também está conseguindo lá no próprio Alto Zé Bonifácio uma academia de saúde de musculação. E já começou a fazer o local, o piso, já está sendo feito o piso, estão chegando os equipamentos para começar as atividades da academia. Mas no mesmo local, vereador Ivan Moraes, e a gente já pediu, já fez requerimento, a necessidade de se fazer uma reforma da quadra de esporte, porque a gente vai ter agora o arraial, e a quadra que é coberta é muito importante, e a gente tem necessidade de poder se fazer uma reforma lá. E isso foi feita a reforma 6 anos atrás, com Geraldo Júlio e Paulo Câmara, que estiveram no local. Infelizmente, ainda há necessidade de se fazer. Então você vê, se entrega uma encosta, há necessidade de fazer outra. Se entrega uma academia, há necessidade de se fazer a reforma de uma quadra. Então, não é vida fácil, nem para o prefeito que está executando, nem para o vereador que cobra, que muitas vezes as pessoas confundem vereador como executivo e às vezes tira até a própria culpa do próprio prefeito e coloca nos vereadores, principalmente aqueles que estão na comunidade. E a gente tem pedido, não é por falta de cobrança nossa, que a coisa não aconteceu. Não sei qual foi o motivo que ainda não foi feito, mas eu espero que o prefeito que está levando a academia para o Alto Zé Bonifácio também possa fazer a reforma da quadra, que é importante, não só para fazer o arraial agora, nesse período junino, mas também para o culto. A igreja utiliza aquele espaço também para fazer cultos, para fazer os campeonatos de futsal. Então, é muito importante, em todos esses sentidos, uma quadra coberta na comunidade. Como é no Alto Zé Bonifácio, a gente tem pedido que a Prefeitura possa também fazer esse tipo de intervenção em várias comunidades onde tem quadra que necessita de uma coberta. Muito obrigado e Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, Vossa Excelência. Passo a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador Luiz Eustáquio. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Presidente,
Excelentíssimo senhor presidente, vereadores e vereadoras, público participante aqui nesse dia na Câmara dos Vereadores. O que me traz à tribuna hoje é tratar um tema que tem sido recorrente no meu mandato, porque ele também é recorrente na minha vida. Fazem 30 anos que eu luto ajudando pessoas a sair das drogas. Mas, infelizmente, a gente sabe que cada vez mais a questão das drogas tem deteriorado a sociedade, vida das pessoas. E a gente, de vez em quando, tem algo que chama a atenção muito gravemente da sociedade. Aconteceu aqui, na nossa cidade, semana passada, a questão de um jovem que assassinou a madrasta, esfaqueou o pai, que depois veio a morrer. Isso tudo tem a ver, tem uma ligação direta com o uso, com a violência da droga, com a questão de que a droga ela pode tirar, sim, e tira, pessoas do seu senso normal, e essa pessoa pode virar um monstro a partir disso e destruir vidas. E nesse caso, no dia 14, Marcos Vinícius de Souza, um homem de 28 anos, ele invadiu a casa do pai, matou a madrasta de 64 anos, e também depois, Josinete Monteiro, e também o seu pai foi esfaqueado, Lutério Valentim. O pai não morreu na hora, mas morreu depois. Então, 2 mortes está aí na conta do desequilíbrio do uso de uma droga que destruiu aquela família. Aí esse mesmo homem, qual era a discussão que estava posta? A discussão que estava posta é que esse homem vendia as coisas de casa. Esse homem tinha vendido a TV. Esse homem vendia os objetos e a família não queria deixar. Mas quantas vezes a gente já falou aqui de quem vende as coisas de casa, porque a droga domina de forma tão forte que a pessoa vende tudo, vende até a vida, vende até o corpo. Vende até o corpo por conta de uma dose de droga. E aí a gente diz, o que fazer? Eu acho que tem que cuidar. De todas as formas necessárias e possíveis, tem que cuidar. Tem que reprimir a questão da droga, do acesso, e tem que cuidar das vidas. E aí, o que fazer com um caso desse? Um caso desse, que o pai, a madrasta foi morta, o pai foi morto, e depois ele foi encontrado morto. Ele foi encontrado morto porque, provavelmente, eu não sei, não está dito ainda, ele estava sob perseguição, provavelmente, das pessoas que, quando vendem a droga, depois mata se a pessoa não pagar. Por isso, tirava as coisas de casa. Quantas pessoas a gente não encontrou, não conhece, que tira as coisas de casa para poder entregar na biqueira? Quantas pessoas a gente conhece, e alguns a gente consegue ajudar a recuperar. Mas quantas vidas se perdem todo dia? Quantas centenas e milhares de pessoas estão na cadeia por conta das drogas? Quantas pessoas, até quando a gente vai continuar vendo isso na nossa sociedade? É por isso que eu sou contra qualquer tipo de liberação de drogas. Sou contra, porque a violência da droga, ela está extinta nas pessoas. Ela atinge, não é só o bandido que quer matar, não. É o usuário que quer tomar da família e também mata a família. Mata outra, mata a pessoa, assalta, muitas vezes para poder vender a droga, para poder usar a droga. Porque a droga adoece a vida das pessoas. E nós precisamos ajudar as pessoas a saírem dessa encruzilhada tão triste de que é estar preso ao uso de drogas. E é nesse sentido que eu venho aqui chamar a atenção mais uma vez na tribuna dessa casa,
do compromisso que toda a sociedade tem que ter na luta contra as drogas, na luta Agradecido, pela Excelência. vida, em proteção à família. É isso, presidente. Agradecido, Vossa Excelência. Passo a palavra para o próximo vereador inscrito, vereador Ronaldo Lopes. Vossa Excelência tem o tempo regimental. E neste mesmo ato, passo a presidência dessa sessão à vereadora Ana Lúcia. Quem é o próximo vereador? Não viu, não? Bom dia, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente e aqueles que nos acompanham através das galerias da Câmara e também das redes sociais. Estava, inclusive, agora, senhor presidente, buscando aprender um pouco mais sobre o autismo, sobre os desafios e a dificuldade que as famílias enfrentam com a nobre vereadora desta casa, que inclusive também tem esse desafio todos os dias em sua família e luta todos os dias. É uma guerreira, vereadora Leane Cirne, que é uma também lutadora da causa. E hoje, estava aqui agora, pouco antes de iniciar minha fala, estava aqui aprendendo um pouco mais com ela, inclusive pedindo até para ela me mandar algumas coisas para poder a gente aprender mais. Hoje, dia 18 de junho, é o Dia Mundial do Orgulho Autista. Hoje, 18 de junho, Dia Mundial do Orgulho Autista. Eu sou tio de 2 crianças que têm o transtorno de espectro autista. E, como tio, eu sei a dificuldade que os meus familiares enfrentam para conseguir não só o diagnóstico, para fechar um diagnóstico, mas também para conseguir um acompanhamento, um atendimento. No Instituto Semear Recife, um projeto que nós fundamos há 15 anos atrás, hoje liderado por diversos voluntários, atende cerca de 232 crianças com transtorno de espectro autista. TDAH também, por exemplo. Temos psicopedagoga, psicólogas que têm todos os treinamentos e as terapias apresentadas às crianças de diversas comunidades. E nesse dia eu queria também parabenizar todos que fazem o Instituto Semear, Mário Lopes, pelo seu trabalho incansável, no qual queria citar aqui, por exemplo, a Sônia e também a doutora Luciana. Nesse dia 18 de junho, onde é o Dia Mundial do Orgulho Autista, queria também falar que nós somos o autor de um requerimento. O requerimento que solicita a Prefeitura do Recife, foi aprovado por esta casa. Requerimento número 12606/2023, que solicita a possibilidade de uma equipe multidisciplinar para atendimento a essas pessoas, as crianças com transtornos espectro autistas, pelos compás. Nós temos diversos compás na nossa cidade, é um equipamento, é uma ferramenta de transformação, de cidadania, e um espaço amplo que poderia ser também utilizado. Nós sabemos que no Compás, as atividades que hoje existem são atividades inclusivas, mas nós poderíamos também, no Compás, realizar um trabalho específico para essas pessoas e crianças que têm um transtorno de espectro autista. Então, visando isso, nós fomos um autor desse requerimento, foi aprovado por esta casa, esperando aqui o Poder Executivo Municipal colocar em prática esse pedido. Como também nós demos entrada aqui na Câmara, está de forma interna tramitando aqui num projeto de lei, solicitando também a criação de um centro, de um núcleo de apoio às pessoas e crianças com transtorno de espectro autista. Outro dia eu estava numa comunidade lá no Detran e uma mãe falou para mim, vereadora Liane, o filho dela vai fazer 11 anos e até hoje, nesses 11 anos de vida, a sua mãe ainda não conseguiu fechar um diagnóstico para o seu filho. Você vê o desespero de mães
que tem aí um filho de 2, 3 anos, 4 anos, que não consegue, uma geneticista, por exemplo, um neuropediatra, não consegue fechar um diagnóstico. Mas essa mãe tem 11 anos que está na luta, 11 anos que não consegue um atendimento para o seu filho. É desesperador. E eu conheci ela faz 2 semanas, moradora lá da comunidade do Detran. E ela não consegue um atendimento, um acompanhamento do seu filho. E ali eu conversando com ela e ele lá cuidando, e ela disse que aquele ali é o cantinho dele, que ele vem todo dia aqui para o primeiro andar e aguando as plantas dele. E eu vi o desespero daquela mãe que não consegue uma ajuda para o seu filho. Desesperador para uma mãe, desesperador para uma criança também. Que, lembrando, estava inclusive até aprendendo mais com a vereadora Liane, o autismo não é uma doença, é uma variação neurológica. E que nós devemos todos os dias aprender a lutar, a criar políticas públicas, senhora presidente, encerrando já, para dar garantias de melhores qualidades de vida para essas pessoas, essas crianças e também para os seus pais. Enquanto cidadão, enquanto vereador do Recife, junto com os pares aqui, nós lutaremos incansavelmente para que essas pessoas possam ter o atendimento, o acompanhamento como merecem e como se devem pela lei. E pode contar sempre conosco, que esse dia possa servir também de conscientização e de luta todos os dias. Parabéns a todas as mães, todas as guerreiras, parabéns a todas as pessoas que têm o transtorno de espectro autista, que estão todos os dias lutando também por garantir direitos. Parabéns também, em nome de Elaine e também de Liane Cirne, a todas as parlamentares que também lutam todos os dias por essa causa tão importante. Obrigada, vereador. Próxima vereadora inscrita, a vereadora Cida Pedrosa. Bom dia a todas, todos e todes. O que me traz aqui nessa tribuna hoje é me somar à fala, ao repúdio, ao grito de muitas mulheres do nosso Brasil e também de homens que abraçam a nossa luta. É um protesto contra o projeto 1904 de Sóstenes Cavalcante, que põe as meninas e as mulheres vítimas de estupro com a mesma pena, com pena maior do que a pena do estuprador. Senhoras e senhores, esta garantia de que nós, mulheres, podemos fazer o aborto legal em caso de estupro, em caso de perigo de morte da mãe, em caso de morte cerebral da criança, é uma garantia do Código Penal de 1940. E nós que fazemos o movimento feminista, lutamos pela descriminalização do aborto há muito tempo e para além destas 3 garantias. Acontece que até a mínima garantia que nós temos está querendo ser quebrada. Imaginem, senhores, que aquela menina, aquele caso terrível que terminou vindo fazer o aborto aqui em Recife, uma criança de 11 anos que vinha sendo estuprada pelo seu familiar desde os 9 anos de idade e que teve aqui uma recepção cruel por parte de conservadores e conservadoras. Eu era uma das pessoas que estavam lá na frente do hospital para dar apoio à mãe, à criança, porque elas não podem ser responsabilizadas, revitimadas por conta do conservadorismo. Há que se separar fé, religião dessas questões. Aqui, ninguém fica defendendo
publicamente ou de qualquer outra forma o aborto como concepção, como anticoncepção. O que se defende firmemente é a descriminalização, ou seja, é não criminalizar as mulheres, as crianças, as adolescentes que precisam utilizar-se do instrumento do aborto para não poder ter na barriga uma gravidez indesejada. Eu gostaria de que cada pessoa que defende que uma criança estuprada, uma adolescente estuprada, tenha sua gravidez até o fim, pensasse se fosse com sua filha. Como é que você se comportaria? Leve o caso para a sua casa. Pense como um parente, como um ente que sofre. A gente precisa de verdade discutir esse assunto para além da fé. Como colocou aqui a vereadora Miliana, a fé é relativa ao perdão, é relativa à crença de cada um. E aquele que pecar, procure o seu mentor espiritual para fazer o que deve. Mas o que nós estamos falando aqui é de criminalizar mulheres estupradas, crianças estupradas, adolescentes estupradas, que agora, por esse projeto de lei, passarão, se realizarem o aborto, a ter uma pena maior do que o estuprador. Esta lei é uma das maiores indecências que eu já vi na vida. Basta todo o nosso repúdio ao projeto 1904 do infeliz Sóstenes Cavalcante. Muito obrigada. Solicito ao vereador Ivan Moraes que possa presidir, seria a última oradora. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, vereador Ivan Moraes, vereadores aqui presentes. A minha fala nessa tribuna, nessa manhã, vai para refrescar um pouco a memória das pessoas que fazem o esporte da nossa cidade. Paulo Ricardo da Silva. Esse é o nome do estudante da Escola Municipal Oswaldo Lima Filho, que foi morto ao ter arremessado em sua cabeça um vaso sanitário no dia em que ele foi a um jogo de futebol. Paulo Ricardo era um menino calmo, tranquilo, que nem em discussões se envolvia dentro da escola da qual eu era gestora. Paulo Ricardo, filho de uma família pobre, moradora do Pina, a essa altura já trabalhava e era um muro de arrimo daquela casa. Paulo, torcedor do esporte, não era participante de torcida organizada para fazer quebra-quebra, para fazer desordem em dias de futebol. Paulo era um apaixonado pelo seu time. Paulo era um menino pobre, periférico, que quando podia ir ao estádio de futebol, vestia-se do que ele chamava, abra aspas, de manto sagrado, a camisa do seu time querido, o Esporte Clube do Recife, e torcia pelo resultado positivo do seu time. Paulo Ricardo da Silva morreu em maio de 2014. São 10 anos sem nós termos avançado em alguma medida que dê segurança às pessoas de irem
aos estádios de futebol. 10 anos que a mãe de Paulo chora a perda do seu filho, de forma barbárie. Os dois, eu não vou chamar de torcedores, os dois criminosos que arrancaram a privada do estádio do Santa Cruz e arremessaram na cabeça daquele menino, cometeu homicídio com dolo, com intenção de matar. Quem joga um vaso sanitário para fora de um estádio, de uma altura daquela que, segundo os especialistas, alcançou uma velocidade absurda, chegando na cabeça de Paulo com, em média, 350 quilos, não deu a Paulo chance de defesa. Paulo caiu morto. No domingo passado, a TV Record exibiu uma reportagem com o pai de Paulo, que chorava ainda a perda do seu filho. Mostrou o quarto que ele guarda como um santuário, esperando o seu filho voltar para casa. O quarto de Paulo se mantém com a luz acesa, para que o pai imagine que o filho está por perto. Essa dor do pai de Paulo, da irmã de Paulo, Paula, ainda está muito latente dentro dos corações. Mas já são 10 anos. E 10 anos que nós ainda estamos em uma situação, podemos chamar de muito pior do que aquela em que Paulo foi barbaramente assassinado. Não é mais possível, senhoras e senhores, irmos aos estádios de futebol, muito menos mulheres e meninas. Mas eu tenho certeza que o lugar que já foi de encontro de famílias, de amigos, hoje não é um lugar para se fazer encontros, muito menos para se torcer pelos seus times. Eu coloco nessa tribuna a tristeza da mãe de Paulo. E repito, nenhuma mãe merece chorar a dor que a mãe de Paulo chora há 10 anos. Finalizo a minha fala dizendo que nenhum tipo de indenização vai reparar a perda da família de Paulo. Mas é importante destacar nessa tribuna que nenhuma indenização chegou às mãos da família de Paulo. Nem pela Federação Pernambucana e nem pelo Santa Cruz. Será que essas pessoas não entenderam ainda que não é o dinheiro, mas é a reparação pela perda? Paulo era o único que trabalhava naquela família. Paulo era muro de arrimo da mãe, que hoje, além da dor, ainda sofre pela falta de justiça em, pelo menos, receber essa indenização, essa reparação, que não vai trazer o filho dela, mas vai fazer justiça. Eu espero que um dia nós possamos voltar a irmos aos estádios de futebol, sem medo de termos um vaso arremessado sobre as nossas cabeças. Muito obrigada. Obrigado, excelência. Eu peço ao vereador Almir Fernando que dê início ao prolongamento do expediente, enquanto repasso a presidência para a vereadora Ana Lúcia. Tem chamada regimental, excelência, perdão. Sim, senhor presidente. Nós temos a presença em nosso painel de 33 vereadores e vereadoras. Vereadora, presidente, vereadora Ana Lúcia. Quórum suficiente para deliberarmos, vereador Almir Fernando. Prolongamento do expediente, discussão única do requerimento 5.644/2024, de autoria do vereador Marco Aurélio Filho. Coloque em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação, requerimento aprovado. Discussão única do requerimento 5.688/2024, de autoria do vereador Paulo Muniz. Coloco o requerimento em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação, requerimento aprovado. Discussão única do requerimento de número 5.724 de 2024, de autoria da vereadora Cida Pedrosa. Coloco o requerimento em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação, requerimento aprovado. Discussão única do requerimento 5.748 de 2024, de autoria do vereador Ebinho Florencio. Coloco o requerimento em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação, requerimento aprovado.
Discussão única do requerimento de número 5.769, de 2024, de autoria da vereadora Liana Cirne. Coloco o requerimento em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Requerimento aprovado. Discussão única dos requerimentos de número 5.799, 5.801, 5.803, de 2024, os três de autoria da vereadora Michele Collins. Coloco o requerimento em discussão. Excelência, na ausência da vereadora autora do requerimento, eu gostaria de pedir o adiamento dessas discussões, para que a gente possa analisá-las melhor. Adiamento. Caso enseje o debate, como ela não está presente. Paulo, pode? Discussão adiada do requerimento 5801, dos três requerimentos, vereador? Isso. 5799 e o 5803. Pode seguir, vereador. Discussão única do requerimento de número 5.831, de 2024, de autoria do vereador Hélio Guabiraba. Coloco o requerimento em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Requerimento aprovado. Discussão única do requerimento de número 5.832, de 2024, de autoria da vereadora Natália de Menudo. Coloco o requerimento em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Requerimento aprovado. Encerrado o prolongamento, senhora presidente. Senhora presidenta, gostaria de sugerir que Vossa Excelência invertesse a ordem do dia. Algum vereador se opõe? Faremos a inversão de pauta. Vereadora, presidenta, nós pedimos uma dispensa e uma urgência num projeto nosso. Se na sequência da inversão de pauta, que nós vamos votar os projetos de lei, pudesse pôr para apreciação do plenário, eu ficaria satisfeita. Esse tem o pedido de Vossa Excelência, tem o pedido do vereador Tadeu Calheiros. Isto. E Carlos Nunes, Vereadora, pela ordem. Pois não, vereador. Na inversão, vai para os projetos e depois vai... Depois volta para os requerimentos. É isso? Isso. Pode dar início. Primeira discussão do parecer 52 da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei 47, de autoria da vereadora Cida Pedrosa. Ô, vereador... Coloca em discussão. Eu quero discutir, mas assim, eu queria pedir se era possível pormos a urgência e a dispensa antes da leitura dos projetos. Já começou, vereador, a inversão da pauta, Tá. da ordem do dia. Tá. Mas nós vamos pedir. Mas não começou já? Depois. Os 9 projetos juntos. Senhores vereadores, temos 9 projetos de primeira discussão. Podemos fazer a leitura, fazer em conjunto? Então, todos... Pode, vereadora, só que eu gostaria de um momento de fala sobre os meus. Pode ser? Sim. Então, Vossa Excelência, eu vou ler todos, e quem queira discutir qualquer um deles poderá discutir. Então, vamos lá. Em primeira discussão do parecer 52 da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei 47, assim como em primeira discussão dos pareceres 20 e 3, respectivamente das Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher, Desenvolvimento Econômico, opinando pela aprovação do projeto de lei 98, de autoria da vereadora Cida Pedrosa, assim como em primeira discussão do parecer 119 da Comissão de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei 146, de autoria do vereador Hélio Guabiraba. Em primeira discussão, os pareceres 104 e 131, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça, de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do substitutivo número 1, de autoria da vereadora Cida Pedrosa. Em primeira discussão, dos pareceres 141 e 98, de 24, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei 63, de autoria da vereadora Cida Pedrosa, assim como os pareceres 143 e 99, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei 70, de autoria da vereadora Cida Pedrosa. Em primeira discussão, os pareceres 146 e 127, de 24, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça, de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei 87, de 24, de autoria do vereador Hélio Guabiraba. Em primeira discussão ainda, os pareceres 104 e 131 de 2024, respectivamente das Comissões de Legislação, Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei 102, de autoria do vereador Rinaldo Júnior. E, finalmente, em primeira discussão, os pareceres 168 e 117 de 24, respectivamente das Comissões de Legislação, Justiça e de Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de lei 109, de autoria do vereador Vitor André Gomes. Coloco todos os
os projetos em discussão. Gostaria de discutir, presidente. A vereadora vai discutir em bloco os seus ou vai discutir um a um? Um a um. Ok. Gostaria de ter um tempo regimental. Dois tempos, porque senão eu pediria 45 minutos, e eu não vou usar isso. Então, eu estou pedindo 2 momentos de 15 e não vou usar. Bom dia novamente a todas e todos que aqui se encontram, em especial os que se encontram aqui nesta galeria que é a Arena da Democracia. Eu estou muito feliz, porque hoje a gente vota aqui, em primeira votação, 5 projetos de leis de nossa autoria. 5 projetos de lei de nossa autoria e 4 deles ligados diretamente à cultura. E aqui eu já começo falando do projeto de número 6/24, que declara Patrimônio Cultural e Material do Recife a manifestação cultural Bumba Meu Boi. Gente, a origem do Bumba Meu Boi está profundamente ligada à história e à cultura brasileira, simbolizando a mescla de influências indígenas, africanas e europeias. No Recife, essa manifestação se destaca por sua habilidade em unir música, dança, teatro e festividade, atraindo a participação de variados segmentos da sociedade. Suas performances são caracterizadas por ricos elementos visuais e musicais, que incluem figurinos coloridos, máscaras expressivas e uma variedade de instrumentos que criam uma atmosfera única. O Bumba Meu Boi desempenha um papel fundamental na preservação da memória coletiva e da transmissão de saberes. Quem aqui não já se emocionou a ver um espetáculo, porque é isso, uma apresentação de Bumba Meu Boi é um espetáculo. Eu queria dizer que é uma honra enorme do nosso mandato propor que a cultura do boi se transforme em patrimônio cultural e material da cidade do Recife. Viva o Bumba Meu Boi! Eu vou lhe dar em bloco, pode ser, queridíssimo Ivan? Posso lhe dar em bloco? Que lindeza! Viva o Bumba Meu Boi! O outro projeto de lei que a gente aprova em primeira votação aqui, tão importante quanto cultuar o Bumba Meu Boi, é cultuar o hip hop, essa que é uma expressão cultural que só tem 50 aninhos nas nossas terras. E nasceu aqui nestas plagas, nas plagas do Recife. E é quando a gente faz explodir a periferia em dança, música, artes gráficas. É quando a gente consegue dizer que a alma preta brasileira toma conta de parques, ruas e praças a partir da sua tríade, que é a música, que é a dança com o break, que é o grafite e que é a poesia. Não é uma tríade, é um quarteto. Eu errei. Então, recentemente, Ivan Moraes presidiu e eu fui autora do requerimento. Fizemos aqui uma belíssima, solene pública para a comemoração dos 50 anos do hip hop. Foi uma apoteose. Nós conseguimos trazer para este plenário, senhoras e senhores, todas as gerações do hip hop da cidade do Recife e do seu entorno, porque estavam aqui não só
pessoas, né, de Recife. Então, que hoje esta casa vote o hip hop e o declare como patrimônio cultural imaterial. Ivan Moraes, você vai falar de 3 projetos ao mesmo tempo, porque eu sei que eles te interessam. O outro projeto, a gente institui o Dia Municipal das Trabalhadoras e Trabalhadores das Artes Técnicas, dando a ele o nome de Sérgio Valença, o nosso querido Pezão. Quem é de arte sabe que Pezão sempre foi um dos fazedores de cultura, alguém das artes técnicas que se confundia com a própria expressão cultural da cidade do Recife. E estes só existem as nossas apresentações porque existe quem está por trás dos palcos, porque existe quem bota o som, porque existe quem bota a iluminação. E é por conta disso que a gente cria aqui, no dia 2 de fevereiro, né, o dia que é o dia de nascimento de Pezão, para homenagear todas e todos aqueles que fazem as artes técnicas do Recife. Concedo a palavra ao vereador Ivan Moraes. Vossa Excelência, Cida Pedrosa, eu vou começar pelo fim, saudando, né, o nosso querido Pezão, né, e dizendo que essa data ela é importante e ela dá fôlego a uma luta muito maior, que era a luta da vida de Sérgio Pezão, que era da instituição de uma escola técnica, onde as pessoas da graxa pudessem ser formadas. Quem trabalha com produção, quem trabalha com coordenação de palco, quem trabalha botando som, quem trabalha botando luz em Pernambuco, aprende na tora. Não tem um curso, não tem uma escola, não tem uma formação que essas pessoas possam se especializar naquilo que é muito importante para uma cidade feita o Recife, que é a cidade da cultura. Então essa luta continua e o estabelecimento dessa data é um impulso, é um fôlego a mais para quem quer ver a nossa cultura valorizada. Saúdo os bois naturalmente, assim como saúdo o hip hop, né, na figura do boi mimoso, na figura do boi, do companheiro que estava com a gente ontem, a companheira Elcio, estava com a gente no Cupa Estelita. A gente ajudou a ressuscitar esse boi tão importante. Né? Saúde a galera do movimento da população de rua, o DJ Big do hip hop. Né? E entendo essa data, Vossa Excelência, assim como outras que Vossa Excelência também protagonizou nessa Câmara. A gente conseguiu trazer a data para a ciranda, né? A gente trouxe alguns projetos de incentivo ao frevo, ao samba. A gente tem uma cidade. E aí é onde eu quero chegar no meu aparte, vai dar tempo. A gente tem uma cidade que é o berço, não apenas da cultura popular, de forma genérica, mas de diversos brinquedos que formam a nossa cultura popular, brinquedos todos eles, ou praticamente todos eles de tradição africana, todos eles compõem o enredo, compõem o tecido de que faz o Recife ser Recife. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui hoje vai ficar até de tarde. Eu falo olhando para a cara de Vossa Excelência, porque hoje a gente vai trazer uma proposta feita pela Universidade Católica de Pernambuco, junto com representantes de todos esses brinquedos, mostrando onde, de que jeito, como é que se paga, como é que se faz a cidade da cultura popular, vereador Almir Fernando. Então é muito importante que essa proposta venha para esta casa e não seja uma proposta de um vereador que organizou esse povo, mas que seja uma proposta de vereadores e vereadoras que compreendem a importância da nossa cultura popular, porque eu tenho certeza absoluta que a Prefeitura do Recife não vai se abster de tocar esse empreendimento, inclusive mostrando, hoje vai ter aqui uma pessoa vinda do Ministério da Cultura somente para dizer como é que a gente pode financiar a cidade da cultura popular. Então é muito importante, Vossa Excelência, que tem aí um trajeto maravilhoso, com vários brinquedos, de várias linguagens. A vereadora Liana Cine, que também é uma espécie de madrinha de várias organizações da cultura popular. Vereador Almir Fernando, que desde que entrei nessa casa pede um quadrilhódromo. A gente já sabe que as quadrilhas não cabem mais no sítio da Trindade. Por mais especial que seja o sítio, as quadrilhas precisam de um lugar maior, que possa comportar o tamanho delas.
E as agremiações que desfilam no carnaval não podem ficar feito bola de ping-pong, cada ano vai para um lado, cada ano vai para o outro. Às vezes, na véspera do carnaval começar, não se sabe onde vai ter o desfile. Então, a gente tendo essa cidade, a gente vai ter não apenas o lugar em que a cultura popular vai fazer sua apoteose no carnaval, mas a gente vai ter um lugar vivo o ano inteiro, para que as agremiações tenham lá seus galpões, para que seja objeto de turismo cultural, para que as quadrilhas existam em junho, para que o ciclo de dezembro exista com os pastoris, e a gente seja, de verdade, a cidade do Brasil em que a cultura é mais valorizada, porque aqui a gente faz cultura não apenas por identidade, não apenas por representação, mas também como meio de vida. Muito obrigado e parabéns, Vossa Excelência Cida Pedrosa. Acolho integralmente o seu aparte, Ivan Moraes, e saúdo mais uma vez aqui a cultura dos bois, que hoje se torna patrimônio imaterial da cidade do Recife, em primeira votação. Saúdo o hip hop, esta turma que faz acontecer a cultura de periferia, a cultura da música, da dança, da poesia e do grafite na nossa cidade. DJ Big, nossa saudação a Elcio da Hora, que é presidente da Liga dos Brinquedos de Bois, que estão aqui presentes, né? Então, assim, uma felicidade tê-los aqui nesta plenária. E a gente hoje diz que Pezão se eterniza nessa proposta nossa de legislação, porque ele faz parte da história da luta de técnicos e técnicas da cidade do Recife. Os dois outros projetos de minha autoria, e eu estou terminando, só vou grifar. Um se trata da criação de uma semana da literatura na cidade do Recife. Recife é mãe da maioria dos poetas do Brasil. O cânone da literatura brasileira, Manuel Bandeira, Clarice Lispector, Joaquim Cardoso, João Cabral de Melo Neto, e tantas são dessa cidade. Nós precisamos ter no calendário oficial uma semana onde a gente possa fazer oficinas, ouvir escritores e discutir, em especial, a literatura como instrumento de cidadania e de luta do nosso povo. E o outro projeto, senhoras e senhores, é um projeto ligado diretamente às mulheres, que a gente cria as diretrizes da política da mulher empreendedora. Nós sabemos que a grande maioria das mulheres não conseguem ter empregos fixos porque tem que cuidar dos filhos, da casa, e muitas nem têm condições de assumir esse trabalho. Por isso, a gente precisa tratar o empreendedorismo, tratando ele como uma pauta das mulheres, e aqui hoje a gente vota essa proposta de lei. Muito obrigada, senhoras e senhores. Obrigada, vereadora Cida. Continue em discussão. Não havendo quem queira mais discuti-los em votação, todos aprovados. Solicito ao vereador Almir Fernando que faça a consulta para dispensa de prazo. Ao PDL 36 Licença, senhora e 37. presidenta, eu queria aproveitar a oportunidade para pedir também dispensa de prazo. Pode falar, vereadora, para poder anotar ali. No projeto de lei 149/2024, que foi lido agora, PLL e também 149. 110/2024, 91/2024. Foi lido tudo hoje? E esses dois, o 110 e o 91, além do 149, que foi lido hoje. Pela ordem, presidente. Quando formos votar a dispensa de prazo, se puder ler a emenda desses projetos, eu agradeço, por favor. Solicito ao Legislativo que coloque as emendas aqui para a gente dar uma lida. Vereador Almir Fernando. Só para confirmar se vocês têm mais alguns. O PDL 36 e 37, do vereador Carlos Muniz. O PL 150, de 2024, da vereadora Cida Pedrosa. E os PLs 149, 110 e 91 de 2024, os três de autoria da vereadora Liana Cirne. É porque Tadeu pediu, Carlos mas Muniz. é de Muniz.
Tadeus pediu, mas os projetos são de Muniz. 91 não tem necessidade. Vereadora Liana, o 91 de sua autoria já expirou o prazo de pedir licença. Então já não tem mais prazo. Já não tem mais prazo. Está dispensado. Iremos ler. O legislativo. Pronto também. Vereadora Liana, o 110 também. Já acabou o prazo de emendas. Também. Foi 27 de maio. Então são 149. O 149 é o que trata disso aqui. Lê as emendas dos outros, tem ao milhão. 149, ela. Felipe Alecrim só quer o de Liana Cisne, 149. Já passou? Aqui é o. Na realidade é um PDL, né? É o 36. Não, o Carlos Muniz, 36. É o PDL que concede medalha de mérito Zé Mariano ao engenheiro civil Dr. Alexandre Eduardo Duarte Guzmão. É, Alexandre Guzmão. O 37. Projeto de Decreto Legislativo 37/2024, concede título de cidadão do Recife a médica doutora Maria de Fátima Medeiros Brito. Os dois de Carlos Brito. Carlos Muniz. Carlos Brito, eu pensei que era a pessoa aqui. E agora o 149. Altera a denominação da rua General Polidoro, situada no município do Recife, para a rua Professor Paulo Freire. Já tem consulta ao... Tem? O 150 é da vereadora Cida Pedrosa. Dispõe sobre os cargos de auxiliar de enfermagem do quadro de cargos efetivos da Secretaria de Saúde do Recife. Cida Pedrosa. É o 150 de 2024. Pela ordem. Se puder fazer separado a dispensa. Vai se votar contra algum? Não, porque esse de Liana, eu não destacar só esse de Liana, na verdade. Não é nem questão, eu até sou contra o projeto. Se quiser dispensar o prazo, eu vou votar contra até na comissão. Para mim, tanto faz também. Enfim, fica a critério. Dispensa o prazo. Tanto faz. Então pronto, vá, dispense. Vereadores, a gente Dispense prazo e dispensa os prazos. Eu também. Então, senhora presidente, vou consultar os senhores líderes. Vereador do PSB. Estou com a caneta aqui. Vereador Rinaldo Júnior. Não se encontra, começou do PSB, eu voto a favor. Pelo PT, vereadora Liana Cisne. Quem assinou aqui? Voto sim. Pelo PSD, vereador Davi Nunes, Daldel Varela. Tem alguém do PSD? Tem não. PL, vereador Fred Ferreira. Vereador Alcides. Voto sim. Pelo PSOL, vereador Ivan Moraes. Voto sim, excelência. MDB, Tadeu Cailheiros ou Samuel Salazar? Samuel Salazar. Republicanos, vereadora presidente dessa sessão, vereadora Ana Lúcia. Pelo PV, não se encontra nenhum vereador. PP, não tem. Novo, Felipe Alecrim. Votar sim a dispensa de prazo. Avante, não se encontra nenhum vereador. PCdoB, vereadora Cida Pedrosa. Eu voto sim na dispensa de prazo e na urgência. Eu pedi as duas coisas. Uma urgência e colocar assinatura. Tá. Então tá tudo certo. Meu líder disse que é outra coisa. PRD, vereador Gilberto Alves. Rede, vereador Abel Florencio. Não se encontra, vereadora, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos favoráveis. Dispensa de prazos concedidas. Nesse momento, solicito ao vereador Ivan Moraes que dê início à ordem do dia. Vamos embora.
Viva o boi! Discussão única dos requerimentos 5642 e 5678 de 2024, todos de autoria do vereador Rodrigo Coutinho. Coloque em discussão. Aliás, já coloquei em discussão, né? Não. Não, né? Não. Vereador, Agora é votação. por ausência do vereador, vou pedir para adiar a discussão. Ok. Discussão adiada. Discussão única dos requerimentos 5645, 5646, 5647, 5648, 5649, 5650, 5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 5656, 5657, 5658, 5659, 5660, 5661, 5662, 5663, 5689, 5690, 5691, 5692, 5693, 5694, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699, 5700, 5701, 5702, 5703, 5705, 5706, 5707, 5708, 5719, 5777, 5778, 5779, 5780, 5781, 5782, 5783, 5784, 5785, 5786, 5787, 5788, 5789, 5790, 5791, todos de 2024, todos de autoria do campeão de requerimentos, vereador Almir Fernando. Coloco todos os requerimentos em discussão. Não havendo quem queira discuti-los em votação. Requerimentos aprovados. Discussão única dos requerimentos 5664, 5763, 5846, 5894, 5895, todos de 2024, todos de autoria do vereador Carlos Muniz. Coloco todos os requerimentos lidos em discussão. Não havendo quem queira discuti-los em votação. Requerimentos aprovados. Discussão única dos requerimentos 5667, 5668, 5729, 5730, 5731, 5732, 5733, 5734, 5796, 5802, 5897, 5898, 5899, todos de 2024, todos de autoria do vereador Joselito Ferreira. Coloco os requerimentos lidos em discussão. Não havendo quem queira discuti-los em votação. Requerimentos aprovados. Senhora presidenta, temos agora diversos requerimentos da vereadora Elaine Cristina e ela solicitou que fizesse o adiamento da discussão. Conforme solicitação da autora, discussão adiada. Dando prosseguimento em discussão única dos requerimentos 5676, 5684, 5685, 5744, 5745, 5760, 5844, todos de 2024, todos do vereador Tadeu Calheiros. Coloco os requerimentos lidos em discussão. Não havendo quem queira discuti-los em votação. Requerimentos aprovados. Discussão única dos requerimentos 5677, 5737, 5741, 5797, 5798, 5885, todos de 2024, de autoria do vereador Marco Aurélio Filho. Coloco os requerimentos lidos em discussão. Não havendo quem queira discuti-los em votação. Requerimentos aprovados. Discussão única dos requerimentos 5680, 5681, 5682, todos do vereador Heriberto Rafael. Coloco os requerimentos lidos em discussão. Não havendo quem queira discuti-los em votação. Requerimentos aprovados. Discussão única dos requerimentos 5683, 5753, 5755, 5756, 5759, 5762, 5767, 5768, 5774, 5775, 5776, todos de 2004, de autoria deste humilde vereador Ivan Moraes. Coloco os requerimentos lidos em discussão. Eu quero discutir, excelência. Vossa Excelência vai discutir em bloco? Vou discutir cada um em 10 minutos. Brincadeira. Vou discutir tudo em bloco. Vai discutir em bloco. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Eu não acredito não que ele vai fazer isso, não. Ele vai ficar sozinho. Muito bom dia. Cada vereador, cada vereadora aqui presente, particularmente vocês que nos assistem pela internet, os vereadores que participam dessa sessão de forma remota, as pessoas que estão aqui nas galerias da Câmara. Vossas Excelências, esses são requerimentos, e talvez alguns deles nem sejam tão novos, vereador Felipe Alecrim, mas que são fruto do trabalho que nós fazemos na defesa do direito à comunicação na cidade do Recife. Nós temos percebido, e não é de hoje, e Recife, infelizmente, não é a única cidade em que isso acontece, em que não há
políticas públicas que tenham como objetivo garantir o direito de as pessoas exercerem o direito à comunicação. O que a gente vê acontecer no Recife é, no máximo, uma política de comunicação para a gestão pública. Então, é como se a gente estivesse falando de saúde e a prefeitura estivesse preocupada apenas com a saúde de seus servidores e de secretários. A preocupação que a Prefeitura do Recife tem com comunicação, ela para no momento em que a Prefeitura se autopromove, tanto que a maior parte dos mais de 70 milhões de reais que foram executados no ano passado na rubrica de comunicação, eles são para a chamada comunicação institucional, por mais que nós tenhamos percebido um aumento daquela propaganda, daquela comunicação chamada comunicação educativa. Naturalmente, muitas vezes, ambas se misturam. Muitas vezes a gente vai ver uma propaganda ou um comercial da prefeitura que vai falar sobre as precauções que podem ser feitas na época de chuva e que poderia ser educacional no sentido de orientar as pessoas sobre como atuar, mostrando o plano de contingência, mas quando a gente vê o conteúdo, é muito mais a prefeitura se gabando, enfim, mostrando o que fez, mostrando as obras que fez, o que caracteriza muito mais como institucional do que como educativo. Mas isso não é o nosso único problema. O nosso problema é quando a gente percebe que todos esses milhões que são gastos todos os anos, que nunca é menos de 50 milhões, com propaganda, eles não se traduzem no recurso fundamental, importante e necessário para que a gente possa fortalecer toda a cadeia produtiva da comunicação em sua diversidade, vereador Luiz Eustáquio. Vossa Excelência, que acompanha o trabalho de algumas organizações, inclusive a gente estava aqui na entrega do prêmio Graça Araújo, e Vossa Excelência se congratulou com o Martiene, lá do Sargento Perifa, que atua num segmento, num território onde Vossa Excelência também atua. Você vê, quase todo o recurso da prefeitura para a comunicação vai para as mesmas empresas, as grandes empresas dos mesmos empresários que controlam a chamada grande mídia. Imagina, DJ Big, a revolução que a gente poderia fazer se a gente desse condições para as pessoas que fazem comunicação em seu bairro, para as pessoas que produzem conteúdo no seu território, poderem produzir conteúdo. Eu não estou falando da prefeitura comprar propaganda nesses veículos, inclusive rádios comunitárias. Eu estou falando de a prefeitura poder fazer com que dinheiro público chegue a partir de editais, para que essas pessoas possam, com liberdade, exercer o seu direito à comunicação, inclusive criticando a própria prefeitura. Eu não estou falando de um negócio sem sentido, não estou falando de um negócio misterioso, nem nada que eu inventei. Eu estou dizendo, como a Unesco já disse, como a ONU já disse, como diversas organizações no mundo inteiro já disseram, que a comunicação é um direito humano. E assim como todos os direitos humanos que surgem a partir do iluminismo e depois, antes dele, depois da primeira geração que vem com o iluminismo, a segunda geração que vem com as revoluções socialistas, vereador Almir Fernando, vereadora Ana Lúcia, nós estamos dizendo que o direito à comunicação vai além da liberdade de expressão. A liberdade de expressão, que é importante, ela é, como o nome já diz, ela é uma liberdade. Então, é defender o direito das pessoas, por exemplo, segurarem uma faixa contra a política de drogas no Brasil. Se o limite é a faixa, se o limite é a voz, e a pessoa não vai presa, a gente pode dizer que a liberdade de expressão está garantida, mas não o direito à comunicação. Porque para garantir o direito à comunicação, eu preciso garantir o direito dessa pessoa, ou desse grupo, poder dizer aquilo que tem para dizer, mas além. Eu preciso garantir o direito dessa mensagem chegar nas pessoas onde a mensagem precisa chegar. E aí eu estou falando, por exemplo, de a Rádio Frei Caneca, que é uma rádio pública, e que recentemente lançou um edital para 31 programas, que ela não se restrinja a 31 programas, mas que seja a partir de 31 programas. Que esse edital tenha recurso de verdade, e não o prêmio que se paga por esses programas, que não dá para pagar a execução dos programas todos. Mas mesmo esse prêmio, que ele seja entregue no início da contratação, e não no final, Vossa Excelência. Vereador Luiz Eustáquio, eu estou falando de programas que a prefeitura paga R$15 mil para uma temporada inteira. Vossa Excelências,
15 mil reais não paga um episódio de um programa de rádio, se a gente for pagar o mínimo que se paga no piso das pessoas que atuam com comunicação. Então, já que é um prêmio, já que é simbólico, por que a prefeitura não paga logo antes? Por que deixa para pagar no final, quando os programas são entregues? Não é a prestação de um serviço que caberia uma licitação, mas é uma premiação a partir do edital. Ganhou o edital, já deveria receber esse recurso. Por que a gente não tem, por exemplo, um pedaço, vamos propor pouco, 10% do que a prefeitura gasta, pagando a Globo, pagando a SBT, pagando o Jornal do Comércio? No ano passado foi 70 milhões, eu só quero 7, para começar. Vamos começar com 10%, mas para que a gente possa produzir editais e criar grupos de produção de comunicação comunitária em todos os nossos territórios. Com 7 milhões de reais, você manda R$1 milhão de reais para cada região político-administrativa, e ainda tem mais 1 milhão que pode servir de recurso transcendente para fazer formação, para comprar equipamento, para garantir que os grupos que vão acessar esse recurso também tenham condições técnicas de entregar resultado, de entregar comunicação de qualidade sobre o seu território, para o seu território, sem a mediação de uma grande empresa que contrata profissionais que muitas vezes não têm a menor ideia do que acontece no interior dos territórios. Eu tive a oportunidade, vereadora Cida Pedrosa, e Vossa Excelência sabe, de, durante mais de 10 anos, produzir o programa Pé na Rua. Algumas pessoas que frequentam essa casa já tiveram a oportunidade de participar. Naquela época, nós íamos, de propósito, nos territórios que eram mais criminalizados pela mídia tradicional. Então, a gente via um território passando no programa policialesco, e a gente ia encontrar no mesmo território pessoas que estavam fazendo a diferença, gente que ensinava música gratuitamente, gente que buscava viver da arte, gente que dava aulas para as pessoas, para as crianças, de forma gratuita, para formá-las para, por exemplo, poder prestar o vestibular, ou a gente fazia um grupo cultural, o que é que eles estão fazendo lá, ou a gente propunha uma discussão sobre o que é melhor para aquele bairro, a gente vinha com a pauta, não apenas a pauta positiva, mas a gente tentava trazer a pauta que tivesse na boca das pessoas da comunidade, e não impondo a pauta negativa que muitas vezes os programas policialescos fazem. Qual foi o resultado? Primeiro resultado, toda vez que a gente ia, quando você chegava no bairro desse com câmera, as pessoas chegavam para a gente para perguntar quem morreu. Porque no entendimento das pessoas que vivem nesses territórios, a única possibilidade de chegar uma equipe de jornalismo naquele bairro era se alguém tivesse morrido. Que bom que isso mudou. Hoje, quem vive em territórios da periferia do Recife, muitas vezes não precisa mais do programa Pé na Rua, feito por um jornalista profissional branco de classe média, entrando lá e perguntando aquilo que eles ou elas querem fazer. Mas você vê grupos se organizando para eles e elas mesmos fazerem sua própria comunicação. O que é que está faltando? Está faltando a prefeitura entender que isso é direito. Está faltando a prefeitura compreender que, além de gastar milhões e milhões e milhões, no ano passado foram 70 milhões de reais com propaganda para dizer que a prefeitura é boa, precisa gastar dinheiro para que as próprias pessoas do próprio território, da própria sociedade, possam produzir sua própria comunicação e, mais do que isso, fazer com que essa comunicação chegue aonde ela precisa chegar. Por isso a TV Conecta precisa ser democratizada. Por isso a Frecaneca FM precisa ser fortalecida. Por isso a gente precisa financiar com muita tranquilidade todos os grupos populares que hoje produzem comunicação na tora, para que eles possam produzir o discurso e produzir narrativas que deem a toda a sociedade a compreensão de que somos diversos, de que estamos em todos os lugares, de que não vamos mais admitir que uma ou duas ou três empresas de comunicação cujos donos passam mais tempo em Portugal do que no Recife, digam para a gente o que é bom e o que é ruim. Salve o direito à comunicação, tenho certeza absoluta que todos esses requerimentos serão aprovados por essa casa e conto com cada um e cada uma para juntos lutarmos para que isso passe de papel, para que isso passe de requerimento e que se torne política pública. Muito obrigado, Excelências. Obrigada, vereador. Continua em discussão os requerimentos. Não havendo mais quem queira discuti-los, em votação, requerimentos aprovados. Discussão única dos requerimentos 5686 e 5687, todos de 2024, todos de autoria do vereador Alcides Teixeira. Coloco os requerimentos em discussão. Não havendo quem queira discuti-los, em votação,
Requerimentos aprovados. Discussão única dos requerimentos 5704, 5746, 5747, 5765, 5789, 5889, desculpe, e 5890, todos os 2004, todos de autoria do vereador Abílio Florencio. Coloco os requerimentos em discussão. Não havendo quem queira discuti-los, em votação. Requerimentos aprovados. Discussão única dos requerimentos 5709, 5710, 5711, 5743, 2004, todos de autoria da vereadora Natália de Menudo. Coloco os requerimentos em discussão. Não havendo quem queira discuti-los, em votação. Requerimentos aprovados. Discussão única dos requerimentos 5712, 5713, 5714, 5715, 5716, 5717, 5718, 5808, 5812, 5813, 5814, 5815, 5816, 5817, 5818, 5820, 5821, 5822, 5823, 5824, 5825, 5826, 5827, 5828, 5829, 5830, 5849, 5900, todos os números de 4, de autoria do vereador Romero Jatobá. Coloco todos os requerimentos lidos em discussão. Não havendo quem queira discuti-los, em votação. Requerimentos aprovados. Discussão única dos requerimentos 5720, 5721, 5722, 5723, 2024, de autoria do vereador Júnior Bocão. Coloco os requerimentos em discussão. Não havendo quem queira discuti-los, em votação. Requerimentos aprovados. Discussão única dos requerimentos 5725, 5726, 5727, 5728, 5792, 5793, 5794, 5795, 5796, todos os 2024, de autoria do vereador Chico Kiko. Coloco os requerimentos lidos em discussão. Não havendo quem queira discuti-los, em votação. Requerimentos aprovados. Discussão única dos requerimentos 5735, 5736, 5804, 5805, 5806, 5858, 5861, 5863, 5901, 5902, todos 2024, de autoria do vereador Zé Neto. Coloco os requerimentos lidos em discussão. Não havendo quem queira discuti-los, em votação. Requerimentos aprovados. Discussão única dos requerimentos 5738, 5739, 5740, 5752, 5891, todos 2024, de autoria da vereadora Ana Lúcia. Coloco os requerimentos lidos em discussão. Não havendo quem queira discuti-los, em votação. Requerimentos aprovados. Discussão única do requerimento 5742 de 2024, de autoria do vereador Rinaldo Júnior. Coloco os requerimentos em discussão. Não havendo quem queira discuti-los, em votação. Requerimentos aprovados. Discussão única do requerimento 5749 de 2024, de autoria do vereador Eduardo Marques. Coloco os requerimentos em discussão. Não havendo quem queira discuti-los, em votação. Requerimentos aprovados. Discussão única do requerimento 5750 de 2024, assim como os requerimentos 5754, 5761, 5764, 5766, todos 2024, de autoria do vereador Ronaldo Lopes. Coloco os requerimentos lidos em discussão. Não havendo quem queira discuti-los, em votação. Requerimentos aprovados. Discussão única dos requerimentos 5751 e 5807 de 2004, de autoria do vereador Fred Ferreira. Coloco os requerimentos lidos em discussão. Não havendo quem queira discuti-los, em votação. Requerimentos aprovados. Discussão única dos requerimentos 5757 e 5800 de 2004, de autoria da vereadora Cida Pedrosa. Coloco os requerimentos em discussão. Não havendo quem queira discuti-los, em votação. Requerimentos aprovados. Discussão única do requerimento 5770, 5771, 5772, 5773, todos de 2004, de autoria da vereadora Eliana Cine. Coloco os requerimentos lidos em discussão. Não havendo quem queira discuti-los, em votação. Requerimentos aprovados. Discussão única dos requerimentos 5809, 5811, 5819, todos de autoria do vereador Luiz Eustáquio. Coloco os requerimentos em discussão. Vai discutir qual, Vossa Excelência? O requerimento 5819, Vossa Excelência tem um tempo regimental. Nesse momento, convido o vereador Hélio Guabiraba para assumir a presença dos trabalhos. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimos senhores vereadores, venho discutir esse requerimento, num momento muito importante. Esse requerimento 5809, que trata da indicação da parceria nos morros, para que a gente possa estar fazendo ali uma parceria de construção de um muro de arrimo na barreira da rua Vila Flor, no 221, no bairro de Dois Unidos. Na realidade, esse momento é um momento muito importante,
Quando a gente trata de requerimento, a gente trata da importância de que a gente sabe, a gente vê o que está acontecendo na rua. A gente vê as necessidades que estão acontecendo na casa das pessoas, nas barreiras, e quando chega esse período de inverno, todo ano, a preocupação aumenta na vida de cada um. É por isso que o prefeito tem tido tanto compromisso, vereador Almir Fernandes, de poder estar fazendo parcerias muitas, em toda a cidade. E nós queremos também pedir para que essa parceria possa estar acontecendo. Ao mesmo tempo, sem esquecer que ali na entrada ali em Dois Unidos ainda, no Vale do... Ali em Dois Unidos tem um canal, que é muito sério, que eu pedi uma obra de parceria recentemente, mas que diz que canal tem que ser com a URB. Só que a água está batendo na base da casa e a gente precisa fazer alguma coisa. Eu estive lá com a Defesa Civil e precisa ser feito alguma coisa. Mas essa é a grande diferença. Eu sempre falo com o vereador Almir Fernandes, que é um vereador que sempre traz muitos requerimentos para essa casa, com a preocupação que ele tem, entendeu? Mas a gente sabe que o requerimento, ele tem força de valor, além do documento que nós fazemos ainda, quando a gente faz a articulação, quando você vai ao local, quando você vai ao prefeito, quando você organiza e consegue, juntamente com a comunidade, convencer o executivo que aquela obra precisa ser feita. Essa é a força do requerimento. Requerimento qualquer um de nós pode fazer, mas a força da solução do requerimento, ela está muito ligada à articulação, muito ligada, vereador, entendeu? Agora mesmo a gente, estou ali, ontem começou a obra da Rua Barelândia, ali no Coque, Rua Barelândia. Começou a obra ali, de uma articulação que nós fizemos junto ao prefeito da cidade do Recife, e a obra já começou. Tem ali a Conceição de Macambu, um pedido nosso ao prefeito, ali no Coque, essa que é a antiga Rua Assembleia de Deus, que vai ser realizada, mas isso tem a ver com a articulação do vereador, e o meu mandato articulou ali para o Coque, aquela rua, e a segunda travessa do campo. Então, quer dizer, é articulação, você faz o requerimento, mas você articula. O prefeito coloca e diz, não, é importante. Você fala com o prefeito, ele diz que é importante que o requerimento aconteça, e você vai e realiza. E é por isso que eu fico muito agradecido. Agradecido primeiramente a todos que votaram na gente, para que a gente esteja representando, mas agradecido também ao prefeito da cidade do Recife, que está fazendo as obras saírem do papel. Então, a Rua Conceição do Macambu, muito em breve vai começar, que é a Rua das Assembleias de Deus, ali no bairro do Coque. Mas agora já começou a Rua Barelândia. E são obras importantes para a nossa cidade. O nosso mandato está comprometido com a nossa cidade e ali, em especial no caso dessas ruas, que é ali no Coque, em especial com o bairro do Coque, para poder realizar. São 3 ruas que estão saindo ali naquele bairro, todas elas indicação do nosso mandato. Então, é isso um pouco que a gente está trazendo aqui do compromisso. Você faz o requerimento, mas você tem que pegar o requerimento e ir lutar para que ele aconteça, para que as pessoas dos bairros possam ser beneficiadas. Obrigado. Continua a discussão. Encerrada a discussão. Votação aprovado. Discussão única dos requerimentos 5833, 5835, 5851, 5852, 5853, 5854, 5855, 5857, 5859, 5860, 5862, 5864, 5866, 5867, 5868, 5869, 5870, 5871, 5872, 5873, 5874, 5875, 5876, 5877, 5878, 5879, 5880, 5881, 5883, 5892, 5893, todos de 2024, de autoria do vereador Felipe Alecrim. Mais um campeão. Coloco todos em discussão. Encerrada a discussão, em votação, aprovada. Discussão única dos requerimentos 5834, 5836, 5837, 5838, 5839, 5840,
5841, 5842, 5843, 5845, 5865, todos de 2024, de autoria do vereador Dodoel Varela. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovado. Discussão única do requerimento 5847, 2024, de autoria do vereador Paulo Muniz. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovado. Discussão única do requerimento 5848, de autoria do presidente desta sessão, vereador Hélio Guabiraba. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovado. Discussão única do requerimento 5850, de 24, de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Coloco em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovado. Discussão única do requerimento 5856, de 24, de autoria do vereador Osmar Ricardo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 5882 e 5884, de 2024, de autoria do vereador Jairo Brito. Coloco em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovado. É encerrada a ordem do dia, senhor presidente. Encerrada a ordem do dia. Prolongamento da ordem do dia. Peço ao vereador Almir Fernando que faça prolongamento da ordem do dia. Senhor presidente, o requerimento é de número 5.973 de 2024, de autoria da vereadora Aline Mariano. Requeremos à mesa diretora, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja concedido o plenarinho da Câmara Municipal do Recife no dia 4 de julho de 2024, das 14 às 18 horas, a fim de realizar uma audiência pública para discutir questões relacionadas às praças e parques do Recife. Obrigado, vereador. Encerrado o prolongamento. Tem outro? Em discussão. Encerrada a discussão, em votação, aprovado. Prolongamento da ordem do dia, requerimento número 5.967, 2024, de autoria do vereador Luiz Eustáquio. Requeremos à mesa diretora, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja concedido um voto e aplauso ao jogador de futebol Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, o Vini Júnior. Em discussão. Quero discutir, presidente. Vossa Excelência tem um tempo regimental, velho. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, primeiro venho agradecer essa casa, que eu sei que de forma unânime estará dando esse voto de aplauso a um cidadão ilustre brasileiro, a um homem lutador, a um homem que constrói a sua história a partir do seu caráter e da sua coragem. E isso é muito importante. Então, o Recife, que é uma casa, aqui, a Câmara dos Vereadores do Recife, que é uma casa comprometida com as grandes lutas sociais da nossa sociedade. O povo recifense, que sempre foi um povo e é de muita coragem, e que tem, durante os anos, demonstrado isso. E a Casa José Mariano, que tem um homem, leva o nome de um homem que enfrentou todas as diversidades e foi um homem que lutou pela libertação dos escravos, que foi um homem que lutou a favor de que as pessoas fossem iguais, respeitadas de forma igual. Essa casa, quando essa casa vem fazer um voto de aplauso para o jogador Vinícius Júnior, do Real Madrid, ela tem um simbolismo de uma casa legislativa, que acredita na igualdade, que acredita no direito de oportunidade das pessoas. Eu não posso deixar de fazer essa homenagem ao jogador Vinícius Júnior, sem dizer para vocês que estou com muita alegria de poder saber que nós temos homens
mulheres também, mas nesse caso um homem que tem coragem. Um homem que não se preocupa apenas com seu status social, mas um homem que olha as pessoas como igual e quer ser tratado como igual e quer que ser todos os homens negros e negras como ele sejam tratados como iguais e com respeito. Então, eu fico muito feliz que essa casa hoje esteja dando esse voto de aplauso. O jogador Vinícius Júnior tem tido muita coragem, tem colocado exatamente isso. Ele é um homem vencedor, mas ele tem colocado também nessa sua trajetória vitoriosa, ele tem colocado também, se colocado à disposição de ajudar muitas outras pessoas pela questão da justiça social. Então, eu quero parabenizar ele por tudo o que ele tem feito nesse momento. A gente sabe que não é apenas defender as cores de um time, não é apenas ser uma pessoa famosa, mas ele tem demonstrado uma coragem, uma determinação excepcional diante dos desafios que enfrenta dentro e fora do campo. Porque dentro do campo é muito simples, é muito fácil. Mas a vida, ela se reflete no dia a dia. E a gente sabe o que ele passou, porque a gente sabe o que um homem negro e uma mulher negra passa. Mas ele não baixou a cabeça. E ele merece esse voto de aplauso. Então eu quero concluir agradecendo a todos os vereadores dessa casa. Agradecer a todo o povo do Recife. E que a gente vai procurar fazer com que esse voto de aplauso chegue nas mãos do jogador Vinícius Júnior. É algo, pode para alguns parecer algo pequeno, mas para quem está lutando é mais um apoio, é mais uma força, é mais alguém, é mais uma voz. E não é a voz de Luiz, é a voz do povo do Recife, que vai estar chegando para dizer a Vinícius Júnior que ele está certo, que ele está no caminho certo, que ele continue a luta dele, porque a luta dele tem o apoio de milhares de pessoas aqui da cidade do Recife, o apoio daqueles que sabem que é justo a luta do povo negro e que ele é um representante. Então, que Deus abençoe a Vinícius Júnior e que dê muitas vitórias a ele, não só nos gramados, mas na vida. Que ele continue sendo o homem que ele é e continue podendo representar e ser inspiração para todo homem, mulher, criança, negra dessa cidade, do nosso país e do mundo. Parabéns para Vinícius, parabéns, que Deus abençoe você. Continua a discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Encerrado o prolongamento da ordem do dia, passamos agora a chamar os vereadores inscritos no grande expediente. Primeiro orador, vereador Almir Fernando, Vossa Excelência tem um tempo regimental. Senhor presidente, eu declino. Vereador Luiz Eustáquio, Vossa Excelência tem um tempo regimental. Eu declino, presidente. Vereador Ronaldo Lopes, vereador Felipe Alecrim, Vossa Excelência tem um tempo regimental. Declinou? Não. Vai ter que pagar a letra. Presidente, bom dia a todos os vereadores aqui presentes, as pessoas que nos acompanham a partir das tribunas e também através das redes sociais. Eu subo nesta tribuna hoje, presidente, para falar de um projeto de lei de minha autoria e que, nesse momento, nós deveríamos estar celebrando por se tornar lei. Mas, infelizmente,
o prefeito vetou esse projeto de lei. Um absurdo, presidente, porque é um projeto de lei que valoriza, que salvam vidas. Existe aqui no nosso país a entrega legal. Todas as pessoas que entregam seus filhos para a adoção não constitui crime. Todo mundo já acompanhou diversos casos que são veiculados pelos meios de comunicação de pessoas abandonando as suas crianças. Foram muitos os casos. No bairro aqui do Barro, no dia 22 de fevereiro, foi abandonada uma criança em frente a uma escola particular. A criança tinha 9 dias de nascido. Certamente, essa mãe, esse pai, que abandonou seu filho num momento de desespero, não sabia, não tinha consciência de que estava cometendo um crime hediondo, uma atrocidade. Não tinha consciência de que se entregasse o seu filho para adoção, não constituía crime. O que é que o projeto de lei de nossa autoria previa? Que se ampliasse nas unidades de saúde a divulgação de que entregar uma criança para adoção não constitui crime. Certamente essas pessoas que cometem essas atrocidades não sabem que a sua identidade será preservada, que a assistência social alcançará a sua vida. Então, num ato de desespero, cometem um crime hediondo e ainda deixam de ser assistidos pelo poder público. Fica a pergunta, presidente, se essa decisão da prefeitura não está ligada à perseguição política, porque subo essa tribuna com coragem para denunciar tudo aquilo que precisa ser melhorado em nossa cidade. Houveram casos em que bebês foram abandonados no rio. Pescadores que estavam no exercício do seu trabalho, estavam passando, vereador, e viram o que eles imaginavam ser um animal dentro de um saco, e eles, quando abriram aquele saco que olharam, era um bebê abandonado no rio, entregue à própria morte. E graças a Deus, esses pescadores resgataram essa criança. Outro caso numa cidade vizinha aqui em Camaragibe, o bebê que foi abandonado num terreno no dia 31 de janeiro. E muitos outros casos que não são sequer noticiados para evitar, obviamente, o incentivo de atrocidades como tantas que nós já tivemos acesso, já tivemos o conhecimento. Segundo a prefeitura, esse projeto para se ampliar a divulgação geraria custo para o erário público. E aí eu vou ler aqui a decisão do prefeito, que diz assim, presidente: é de se elogiar a preocupação e o cuidado do parlamentar ao propor o projeto de lei, que tem por objetivo, nos termos da sua justificativa, informar a população do Recife sobre o intuito da entrega legal. Indiscutivelmente, a iniciativa se enquadra no conceito de matéria de interesse local, sendo, portanto, de competência legislativa municipal. Aí termina no descritivo do seu veto dizendo: contudo, em que pese a importância e relevância do tema, o projeto de lei em análise exige a fixação de placas nas unidades de saúde e outras tratativas, e com isso gerações administrativas que devem ser disciplinadas pelo Poder Executivo. Mas esquece da tese 917 do STF, que diz: não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo, lei que, embora crie despesa para a administração, não trata da sua estrutura ou atribuição de órgãos, nem regime jurídico de servidores públicos. E aí, presidente, para fundamentar o meu discurso e pedir a Vossa Excelência que paute esse veto, para que essa casa possa dar uma resposta
de que essa casa tem interesse, essa casa defende a vida em qualquer circunstância. Eu trago aqui alguns projetos de lei, inclusive um projeto de lei que se tornou lei e é de autoria do líder do PSB. Aí para o líder do PSB vale, para o vereador de oposição não vale, independente da qualidade do projeto de lei, independente de que se o projeto de lei salva ou não salva vidas. Essa prefeitura não tem cuidado, não tem zelo com a população do Recife. Haja visto os gastos desenfreados com aquilo que não tem o menor sentido, como em publicidade e propaganda. Presidente, olha a lei, dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de placas indicativas de locação nos prédios utilizados pela administração pública direta, indireta ou autarquia do município. Deixa eu traduzir, presidente. O líder do PSB nessa casa propôs um projeto de lei para colar placa em unidades administradas pelo município. Aí o prefeito da cidade do Recife vai lá e sanciona, diz a partir de hoje é lei. Agora, o projeto de lei de um vereador de oposição que propõe salvar vidas, um projeto de lei de um vereador de oposição que propõe salvar vidas, é vetado pelo prefeito. Que falta de sensibilidade. Cadê o cuidado com aquilo que é o maior patrimônio das pessoas? A vida. Presidente, nós precisamos aprovar esse projeto porque, repito, esse projeto salva vidas. Nós já vemos tantas aberrações que são realizadas por essa administração, que está agora preocupado com custo para poder divulgar a entrega legal, mas não se preocupa com 3 milhões investidos em fogos de artifício, com 10 milhões, como que eu li há pouco tempo, no Diário Oficial, para comprar tota em piso emborrachado, para fazer praça, com 90 milhões de publicidade e propaganda. Uma prefeitura que investe mal o recurso público, nega, rejeita um projeto de lei de um vereador de oposição que salva vidas, presidente. Isso se chama politicagem, é falta de cuidado, de zelo com a população da cidade do Recife. São muitos os casos de famílias que abandonam crianças, de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade, e o projeto só tinha esse objetivo. Eu tenho várias outras leis sancionadas aqui pelo prefeito. Se fosse para observar a questão de gerar gasto para o poder público, até nome de rua não dava para ser trocado aqui nessa casa, porque tem que arrancar uma placa e colocar outra. Isso tem custo. E aí, quando o vereador de situação, vereadores pedem até dispensa de prazo para mudar nome de rua, o prefeito vai lá e sanciona a lei. Agora, quando um vereador de oposição propõe salvar vidas, o prefeito se omite. O prefeito não tem preocupação com a vida das pessoas. É um absurdo, presidente, vetar um projeto de lei desse. Eu repito, isso não tem a ver com situação, com oposição. E essa casa precisa dar resposta. Nós precisamos pautar esse veto, votar e derrubar. Com coragem. Voltando o nosso olhar para a vida das pessoas. E não para aquilo que o prefeito tem a propor para o vereador A ou o vereador B. É o momento de deixarmos de lado, para mostrarmos a altivez dessa casa, para mostrarmos que essa casa defende a vida. Muitas pessoas, muitas crianças, muitos bebês, presidente, perderam a vida, e nós temos uma grande oportunidade de ajudar a reparar isso, a reduzir esse triste
índice de abandono de crianças. O que falta é conhecimento para essas pessoas, que ao invés de cometer uma atrocidade, um crime hediondo, possam entregar seu filho para adoção, ter sua identidade preservada e ainda ter acesso às políticas sociais que apoiem as famílias em situação de vulnerabilidade. Eu preciso fazer o registro, presidente, que o meu mandato luta em defesa da vida desde a concepção até o fim natural. Não importa o que as pessoas falam, não importam as discussões que acontecem aqui, quando se diz que a discussão é voltada para o olhar religioso. Eu digo que não, presidente, porque nós precisamos defender a vida, porque o direito à vida é o primeiro direito, entre os demais direitos, ele prevalece acima de todos os outros direitos. O cidadão que não tem o direito à vida preservado não vai ter acesso a nenhum outro direito. Nós precisamos defender a vida desde a concepção até o seu fim natural. A gente sabe, inclusive, que muita gravidez acontece de forma indesejada. Muita gravidez acontece porque ocorreram violências e crimes. E essas pessoas têm que ser punidas no rigor da lei. Prisão perpétua para esses bandidos, para essas pessoas que violentam mulheres. Inclusive tem que trabalhar para comer também, senão não teria nem direito a comer. Essas pessoas que cometem esse tipo de violência. Mas, presidente, nós não podemos combater uma atrocidade com outra atrocidade. Eu não posso combater uma violência cometendo outra violência, matando, assassinando um bebê no ventre de uma mãe. O que essa mãe precisa é do cuidado psicológico, do cuidado social, para que tenha o seu filho e que, se for o caso, dê o filho para adoção e que não fique no futuro com a consciência de ter contribuído com o aborto, com a morte do seu filho, repito, mesmo que seja de modo violento, e para que ninguém coloque palavras em minha boca. Eu estou dizendo aqui que se tratam de duas vítimas, a mãe e o filho. Só que o filho é o que é crucificado. O filho no bebê, o bebê no ventre materno, paga pela atrocidade, pelo crime hediondo daquele violentador. Vou repetir, do ponto de vista jurídico, todos nós temos o direito à vida. Sem o direito à vida preservado, todos os outros direitos não precisariam existir. Se estamos todos aqui agora, nessa sessão, se estamos aqui debatendo projetos de lei, se estamos buscando melhorias para a vida do povo, porque essa é a nossa missão, nós devemos lembrar, a nossa mãe, o nosso pai, a nossa família nos deu e preservou o direito à vida. A nossa mãe não abortou. É por isso que nós estamos hoje aqui, tendo direito à fala. É por isso que nós constituímos família. E o nosso mandato, com coragem, vai defender a vida desde a concepção até o seu fim natural. Essa é a nossa missão, presidente. Era isso que eu tinha a falar nesse dia. Que Deus nos abençoe e aprove cada passo do nosso caminho. Obrigado, vereador. Continue a discussão. Desculpe, é verdade. O discurso foi tão forte que me empolgou aqui, né? É verdade. Aproveito a oportunidade para registrar a presença de Índio aqui, grande liderança lá do Pina, Paulão, Casa Amarela, Tati, também de Casa Amarela, Brejo da Guabiraba, Nova Descoberta, e com o neto de Sibil aí, esse príncipe aí que está participando hoje da nossa sessão. Obrigado a todos, tá bom?
Não havendo mais nenhum orador no grande expediente e nem tempo de liderança ou explicações pessoais, nada mais vem a tratar, encerro a presente reunião e convoco os vereadores e vereadoras, né, para a próxima reunião ordinária no dia 27, no dia 25/6/2024. Agradecer a todos que participaram dessa reunião de hoje, ao cerimonial, à imprensa, ao pessoal da galeria, a todos que participaram, beijo no coração, que Deus proteja sempre cada um de nós. Um abraço.